Boa tarde, gente. Vamos aí para mais uma aula, dando sequência aí na nossa discussão sobre as guerras mundiais. Vamos falar hoje do período entre guerras. Tá? A gente vem falando aí da Primeira Guerra Mundial, como ela acabou, falamos sobre o Tratado de Versalhes. E aí entre o final da Primeira Guerra e o começo da Segunda, a gente vai ter aí um período aí de 20 anos, tá? Chamado de período entre guerras, o que para muitas pessoas, muitos historiadores, nada mais é do que a continuação da guerra. Tá? A guerra continuou, só que em campos de batalha diferentes. Tá? Em alguns lugares em guerra mesmo, em outros uma luta de influência econômica e por aí vai. Tá? A gente já falou disso, não vamos entrar em detalhes, mesmo porque a gente vai ter que entrar nesses detalhes quando as coisas retornarem ao normal. Tá? O que a gente pode falar assim, desse período entre guerras? É um período muito importante para a história do planeta, a nossa história, porque esse período vai traçar o surgimento de várias doutrinas que de um jeito ou de outro vêm até os nossos dias de hoje, conduzindo o debate, conduzindo ações, às vezes ações minoritárias, mas que causam impacto na vida de todos. Tá? Então, é nesse período entre guerras, a gente vai falar disso agora, que vão surgir linhas de pensamento, de ação, que até os nossos dias vão ocasionar problemas, tá? Problemas para uns, para os outros, para outros, aí depende da mentalidade da pessoa, soluções, tá certo? Então o que vai acontecer? De uma forma bem ampla, tá, gente? Ao final da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, como é que você vai encontrar o mundo naquele período? Então, voltando aí para 1919, fazer um apanhado geral, tá? Você vai ter vários locais do planeta que tiveram um crescimento rápido, tá? Estados Unidos, que deixou de ser o maior exemplo disso, que partiu de uma posição de um país ascendente, emergente, né, intermediário, para se tornar disparado o país mais rico e mais influente do planeta. Vários outros países também ganharam muito espaço, outras regiões também, como o caso da cidade de São Paulo, vários locais do planeta tiveram um crescimento muito por causa do dinheiro da guerra, o dinheiro que foi gasto pelos países em guerra para se manter durante os 4, 5 anos de guerra. Tá? Já a Europa, vai acontecer o inverso. A Europa, que era o centro do mundo naquele período, centro econômico, cultural, político do mundo, ela vai perder esse espaço para os Estados Unidos, para outros centros, e economicamente a Europa vai estar destruída. Tá? Você vai pegar a Inglaterra, França, Alemanha, que eram enormes potências em 1914, em 1919 são um rascunho do que foram. A gente falou muito da destruição da Alemanha, de como a Alemanha estava destruída, mas França, Inglaterra, a Inglaterra menos, porque a Inglaterra é uma ilha, então foi atacada, tudo, mas num nível menor, tá? Diferente da França, dos países vizinhos ali da Alemanha, que foram atacados com mais fúria, e a própria Alemanha também. Tá? Então, ao final da Primeira Guerra, os países europeus estão destruídos, economicamente destruídos, o número de mortes é absurdo, a capacidade de produção foi reduzida bruscamente, então a Alemanha se encontra numa condição de pobreza, tá? De reconstrução. Países que nem participaram tão ativamente da guerra também estão destruídos, porque dependiam economicamente desses grandes países. Tá? É o caso de Itália, de Espanha, de Portugal, países que, mesmo não entrando diretamente na guerra, não participando, não sendo atacados diretamente, economicamente também foram destruídos. Então a pobreza, a fome, ela não vai ser privilégio da Alemanha. Tá? A pobreza, a fome, a miséria, as revoltas populares, a falta de emprego,
problemas de estrutura, tudo isso não vai se concentrar na Alemanha, vai pela Europa praticamente inteira. Tá? A questão é que o Tratado de Versalhes ele não permite que a Alemanha se reconstrua. Tá? Diferente de França, Inglaterra e todos os outros países que ao final da guerra vão partir para uma reconstrução, a Alemanha ela vai estar limitada, vai ter essa reconstrução limitada. Então ela vai ficar amarrada pelo Tratado de Versalhes. Tá certo? Então a destruição da Alemanha não foi pior do que a dos outros países. Mas a reconstrução, sim. O processo de reconstrução ele seria pior porque ele foi limitado pelo Tratado de Versalhes. Tá? Então, a revolta, o clima, a miséria que havia na Alemanha, também havia na Inglaterra, na França. A população se revoltou em todos esses lugares. Houve manifestações, houve convulsões sociais em todos esses lugares. Tá? Na Alemanha, esse processo foi mais longo, porque a Alemanha não teve fôlego, não foi permitido a Alemanha ter fôlego para se reconstruir. Tá certo? Então, só para deixar claro que a destruição não é só para a Alemanha. E aí o que vai acontecer? Vamos tirar aí, a gente pode ter dezenas de coisas para falar, mas vamos falar de 3 coisas principais. Tá? A primeira delas, você vai ter, logo de cara aí, no final da guerra, confusões políticas. Tá? Então todos esses países que participaram da guerra, nenhum deles vai sair ileso. Em todos esses países, eles tinham uma conduta política antes da guerra, durante a guerra, mas ao final da guerra isso tudo vai ter que ser rediscutido. Tá? Como as coisas vão passar a funcionar a partir dali. Tá? Frisando na Alemanha, que é o maior exemplo, era um império, você tinha um imperador. Foi o desastre que foi derrotado e tudo mais, não é mais um império, mas é o quê? Tá? Então, vai ter um governo, vai ter lá o presidente, vai ter o primeiro-ministro, Câmara, tudo como os outros países, legal, mas que linha política vai seguir? Vai ser de direita, vai ser esquerda, vai comprar ideias do comunismo, do socialismo, vai se inspirar nos Estados Unidos, na Inglaterra? Que linha política vai seguir? Isso em vários países vai acontecer. Tá? Na Espanha isso vai acontecer. Tá? A Espanha, anos depois da guerra, vai se ver dentro de uma guerra civil. A Espanha que se tornou era império, passou a ser democracia, um governo democrático, e aí você vai ter uma luta dentro da Espanha, de espanhol contra espanhol, para voltar a ser, uma parte quer que volte a ser reino, outra parte quer que seja ditadura, uma parte quer que continue democracia. É uma confusão dentro do país, guerra civil, luta, gente morrendo para definir qual vai ser a condução política do país. Isso vai acontecer na Alemanha também. Várias correntes políticas vão se chocar, você vai ter conflitos, vai ser uma zona. Politicamente, mesmo nos países da França, Inglaterra, na Rússia nem se fala, que teve revolução comunista, a condução política vai ser uma bagunça. Tá? As coisas vão mudando de uma hora para outra, porque a guerra jogou esses países na pobreza e agora todos eles querem reconquistar o espaço deles. Mas de que maneira? Não dá mais para ser como era antes. Que linha vamos seguir? Então é uma confusão política, uma confusão, certo? E essa confusão vai dar, aliada à pobreza, tudo vai dar espaço para o surgimento de doutrinas políticas mais radicais. Tá? Então, na Itália, você vai ter o surgimento do fascismo. Tá? Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso em um dia qualquer aí, então não vou entrar tão a fundo nesses temas. Tá? Mas seguindo uma linha mais nacionalista, uma linha de união dos italianos, de rejeição ao estrangeiro, culpando os estrangeiros, culpando os não italianos pela pobreza, vai tomar o poder com apoio popular. O povo na miséria, sem emprego, tudo vai seguir. Isso vai se espalhar depois para a Espanha, vai se espalhar para Portugal, vai se espalhar para a Alemanha, onde ela vai
ter a variação mais famosa, que é o nazismo. Mas você vai ter isso também nos países de esquerda, tá? Na União Soviética, com a morte de Lenin, vai assumir Stalin, que vai colocar transformar um sistema já duro, já complicado, num sistema ainda mais duro, mais violento. Tá? Uma ditadura comunista perversa, assim, violentíssima. Tá? Então, nesse período entre guerras, a confusão política, a bagunça política europeia vai dar espaço para toda essa linha, uma linha mais radical, tá? Seja de direita ou seja de esquerda, fascismo. E a gente fala de fascismo e nazismo como se fosse só isso, mas não é só isso não, tá? Esses sistemas mais radicais vão se espalhar, vão ganhar espaço em vários países, inclusive no Brasil. Nesse mesmo período, Getúlio Vargas, presidente ditador do Brasil, vai seguir uma linha de conduta muito parecida com o fascismo, de quem ele é amigo pessoal. Getúlio Vargas era amigo pessoal do Mussolini. Tá? Então, essa conduta mais radical vai se espalhar. Tá? Em Portugal, na Espanha, com Franco, que ganha a Guerra Civil Espanhola, e por aí vai. Tá? Estou dando só alguns exemplos. O terceiro ponto, que a gente pode falar que é importante também, é a queda da Bolsa de 1929. Esse é um assunto chatíssimo, importante, mas chato de explicar. O que é queda da Bolsa? Vou ser bem sincero, eu tenho 20 e poucos anos de idade, e mesmo para mim é confuso, eu não entendo muito bem essa coisa de Bolsa de Valores não, tá? Mas, pelo que eu pesquisei, pelo que eu discuti, minha mulher é economista, tentou me explicar, mas não... existe a Bolsa de Valores, que é onde é negociado as empresas, as sociedades, as ações, que nada mais são do que pedaços da empresa. É como se você monta lá um exemplo bem bobalhão, você monta lá uma banca de jornal, você é o dono da banca de jornal. Aí essa banca de jornal começa a dar muito dinheiro, a dar lucro. Você pode colocar essa banca na Bolsa de Valores. Você divide a banca. Você não vai cortar a banca em pedaços, mas você divide o valor da banca em pequenos valores, que são as ações, e as pessoas podem comprar. Aí todo mundo que comprar a ação é sócio da sua banca. É como a Coca-Cola hoje. Quem é dono da Coca-Cola? Milhares de pessoas que têm uma ação da Coca-Cola. As coisas hoje funcionam assim. Quem é dono da Ford? E aí você, como montou a banca, você pode vender todas as ações ou vender só 49%. E aí você vai continuar mandando. É um negócio complicado, tá? Aí depois, outro dia a gente conversa isso. Mas o importante é que todo o dinheiro dos Estados Unidos, todo o investimento dos Estados Unidos era baseado na Bolsa de Valores. E é até hoje, hein? Não só dos Estados Unidos, mas do Brasil. Vocês já devem ter visto no jornal falando assim: hoje a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, teve queda de tantos por cento, ou teve alta de tantos por cento. Quando tem queda, a pessoa perde dinheiro, quando tem alta, o pessoal ganha dinheiro. É um negócio meio confuso. Mas a economia mundial depende desse treco aí, dessas bolsas. E já dependia lá atrás. Em 1929, tá? O que acontecia? Se imaginava que os Estados Unidos é muito rico, muito poderoso, mas se investia supervalorizado nas coisas. Então se acreditava que as coisas valiam muito mais do que realmente valiam. E aí quando você foi comparar o quanto as pessoas compravam com o que realmente valia, acabou dando um problemão e a bolsa caiu. As pessoas perderam milhões. Tem gente que perdeu tudo, a riqueza, a fortuna inteira, em horas. O cara comprava ação que ele acreditava que valia 1.000, ele pagava 1.000, mas quando ia ver em dado dia lá de 1929, foi ver que aquela ação de 1.000 não valia 1.000, valia 10 centavos. E aí o cara perdeu todo o dinheiro, porque ele não tinha uma ação, ele tinha milhares. E aí milhares e milhões de empresários, de industriais americanos perderam tudo. Tá? Então, os Estados Unidos continuam sendo ricos, mas as indústrias, tudo dos Estados Unidos, perderam milhões. Então foi uma crise terrível nos Estados Unidos. Os Estados Unidos
riquíssimo começou a ter problema de gente passando fome. O governo teve que dar comida, distribuir comida para as pessoas poderem comer alguma coisa. Empresas e empresas fechando, porque os acionistas perderam tudo, a empresa deixa de existir, não tem como pagar funcionário. Então foi uma crise terrível que aconteceu em 1929. O governo dos Estados Unidos ainda tinha muito dinheiro. E ele, óbvio que demorou um pouquinho mais do que eles deveriam querer na época, mas eles criaram um plano chamado Plano Marshall, reconstruíram tudo, emprestaram dinheiro para os industriais e a coisa acabou voltando ao normal depois. Mas por um breve período, breve que não é tão breve, a crise foi enorme. Os Estados Unidos teve que deixar de olhar para fora, o governo dos Estados Unidos parou de olhar para fora e teve que se preocupar em olhar para dentro, para o seu próprio país, para os seus próprios problemas. Então os Estados Unidos, que estava bancando a reconstrução da França, da Inglaterra, de todos esses países, emprestando dinheiro, de repente não pôde mais emprestar. Ele teve que pegar esse dinheiro que ele aplicaria na Inglaterra, na França, para aplicar no seu próprio problema, no seu próprio país. E aí a reconstrução de França e Inglaterra, que vinha acontecendo, França, Inglaterra e dos outros países todos que vinha acontecendo, de repente ela, estacionou. Esses países perderam o incentivo externo para crescer. E aí tinha um outro país que vinha crescendo lentamente, que estava começando a crescer sem a ajuda dos Estados Unidos, que de repente continuou a crescer. Ao sair, a ajuda dos Estados Unidos sai da Europa, emperra o crescimento de todo mundo, menos da Alemanha, porque a Alemanha estava crescendo, voltando a crescer sem a ajuda dos Estados Unidos. Então quando os Estados Unidos se retira, os alemães continuam crescendo, tá certo? Aí você vai aliar esse crescimento a uma doutrina, que é a doutrina que se vai aplicar naquele período, tá? Falaremos com mais detalhes disso, que é a doutrina do nazismo, tá? Inspirado pelo fascismo, surge, falaremos disso especificamente na próxima aula, só disso, tá? Mas só para dar uma ideia geral. Hitler vai se apropriar das ideias do fascismo, vai derivar dessa ideia, ele vai derivar o surgimento do nazismo, um sistema político, econômico voltado para dentro. Como ele sabia que ele não ia ter ajuda externa, ele se volta para dentro da própria Alemanha e consegue fazer um crescimento. Com a queda da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos, e a convulsão, a crise dos Estados Unidos, que acabou pegando nos outros países europeus, a Alemanha não vai pegar essa crise, porque ela é autossuficiente, é um crescimento que é mais devagar, mas é mais sólido, porque ele não depende de dinheiro externo. E aí, nesse período, ela vai se aproveitar para crescer ainda mais. E aí a Alemanha, sob o governo de Adolf Hitler, nazista, mas se aproveitando do período, em história não dá para falar se, né? Se outro governante naquela época teria o mesmo crescimento, não dá. Mas ele se aproveita daquele período que está passando para dar uma estilingada, dar uma alavancada no crescimento. E a Alemanha volta, um país que pelo Tratado de Versalhes deveria ser morto economicamente, assassinado economicamente, de repente volta a crescer e a emparelhar lá como uma das maiores potências da Europa e do mundo. Vão crescer ao ponto de ficar ali pau a pau com os Estados Unidos, se aproveitando da crise, mas também de um governo que tem dezenas de problemas que falaremos na próxima aula, um governo nazista, mas que economicamente soube fazer o país crescer. O país, a população não é para tanto, mas o país teve, não dá para negar que o país sai de uma situação de destruição quase total e volta a se tornar uma das potências mundiais. Então, nesse período entre guerras, é mais ou menos o cenário que a gente vai ter. Vai ter conflito lá na China com o Japão, vai ter conflito no leste europeu, guerra mesmo, confusão política para todo lado, inclusive no Brasil. O Brasil era democracia, virou ditadura, uma ditadura radical, com Getúlio Vargas.
os países europeus vão se entregar a esses governos ditatoriais, tanto de direita quanto de esquerda, no caso da União Soviética. Vão surgir essas doutrinas, a queda da bolsa, a crise mundial. Então tudo isso nesse período entre guerras. É essa mistura que, amparada pelo ódio do tratado, que o Tratado de Versalhes, ao invés de apaziguar o ódio, ele amplificou o ódio. Então isso tudo misturado vai dar origem à Segunda Guerra. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre as doutrinas mesmo, políticas, tá? Fascismo, nazismo, e mesmo as doutrinas de esquerda lá, do stalinismo. Talvez falemos um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Tá? Na semana que vem a gente fala especificamente sobre isso. Tá ok? Boa semana a todos. Não deixa de responder a atividade e me mandar no braço. Falou? Boa semana. Fui.